Bem, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Ladeilza Freire. Eu venho hoje aqui dar um testemunho para vocês. Fazia algum tempo que minha mãe sentia muita dor no estômago, né? Muito ardor, a garganta como que tivesse inchada. E ela tinha feito endoscopia e não tinha acusado nada. Só que as dores persistiam. Depois de ela sofrer muito, eu conversando com ela, a gente decidiu marcar outra endoscopia em outra clínica. E quando foi no dia 2/10, agora de 2020, a gente foi fazer a endoscopia. E quando chegou lá, o médico me disse, né, no final do exame, porque eu pedi uma endoscopia com biópsia. Então, no final do exame, o médico chegou para conversar comigo. Minha mãe estava meio dopada ainda, né? Porque a endoscopia toma um porre, né? Então, ela não entendeu direito. Aí o médico chegou para mim e falou que tinha encontrado algo estranho na endoscopia, né? E que ele tinha pedido uma biópsia mais avançada, porque ele falou assim, câncer no nome científico, né? Ele usou outra palavrinha para usar. Daí eu não entendi. Eu não sei se eu não entendi, eu não sei se não acreditei, porque eu fiquei nervosa na hora. Então eu perguntei assim, doutor, o senhor está querendo dizer que minha mãe está com câncer? Ele falou, sim, é um começo de câncer, mas vamos esperar a biópsia, porque aí quando ela chegar a gente vai estudar para ver se foi causada pela H. pylori ou se tem outra causa. Aí então eu fiquei desesperada, gente. Eu fiquei muito desesperada. Não contei para minha mãe, consegui disfarçar, mas daí eu dei um jeito de deixar ela em casa e sair para comprar a medicação que ele passou para H. pylori, né? Que é aquela bactéria do estômago. Aí no caminho eu comecei a chorar, me desesperei, liguei para as minhas irmãs para falar do que tinha acontecido, né? E comecei a orar. Quando cheguei em casa, estava muito nervosa e passei um WhatsApp para o pastor Fábio, explicando a situação, pedindo oração. E daí o pastor Fábio, com a sua sabedoria, já foi logo identificando que isso era uma seta, isso não era coisa de Deus, era algo mandado. E me sugeriu fazer um propósito com ele de 7 dias. Eu aceitei fazer o propósito. Ficamos 7 dias em oração e fiz a doação de uma cesta básica também, consagrando essa cesta, pedindo a Deus que, né, um propósito com Deus, que Ele iluminasse, que abençoasse e que fizesse a quebra dessa maldição. E continuamos em oração. Então, quando foi um dia 19/10, porque a biópsia sai 15 dias depois, porém teve um feriado aqui, eu sou de João Pessoa, né, Paraíba, e aqui no dia 12 foi feriado, então a biópsia saiu no dia 12, foi para o dia 19. Só que nesse intervalo de tempo, eu acabei contando para minha mãe esse fato, né? Que o médico tinha dito que ela estava com início de câncer no estômago, e daí ela ficou meio aperreada e eu saí com meu esposo e com meu filho. E no caminho eu estava conversando com ele, com meu esposo, falando em relação a isso, em relação a outros assuntos. E daí, quando eu cheguei em casa, a minha mãe ainda não sabia que ela tinha sido diagnosticada com essa doença. Ela não sabia de nada e também ela não estava comigo no carro para ouvir o que eu estava conversando. Então foi um negócio assim, um milagre. Quando eu cheguei no carro, quando eu cheguei em casa, desculpa, a minha mãe falou assim: Ladeus, eu achei tão estranho o que aconteceu agora. Eu falei: o que foi, mãe? Não, porque eu comecei a dormir aqui, mas
eu tava acordada e veio um homem aqui no quarto. Ele era bem alto, tinha uma voz bem grossa, falava bem alto, segurando uma Bíblia debaixo do braço, com uma camisa branca. E ele começou a dizer assim: Olha, todo esse mal tá quebrado, tá desmanchado. Deus está quebrando agora esse mal, viu? Nada vai acontecer não, mas quando você chegar em casa, você pega a sua Bíblia e você abre Hebreus 1. E assim eu fiz, né? Na mesma hora que ela me contou, eu corri e eu peguei a Bíblia e eu fui ler o que tinha dizendo em Hebreus, né, gente? E me surpreendi porque foi uma mensagem de Deus. Foi Deus mesmo se comunicando com a gente para dizer que estava tudo quebrado. Tem um trecho que diz mais ou menos assim, é porque eu não estou com a minha Bíblia aqui agora. Eu gostaria muito de dizer aqui para vocês agora, mas a minha Bíblia não está aqui. Mas Deus dizia que no tempo dos meus antepassados, ele mandava profetas e anjos. E hoje, ele estava me mandando o filho dele, aquele que senta à direita do Pai, aquele que ele escolheu para ser seu filho, aquele que não gosta do mal, ele gosta do bem. E que o mal está debaixo dos pés dele. E era ele quem estava mandando para mim naquele momento. Então, assim, gente, eu tomei posse dessa graça. Eu fiquei muito confiante nessa hora. Eu me enchi do Espírito Santo. Até falei para o pastor Fábio também. Ele falou: E minha irmã, tome posse dessa graça, porque Deus já lhe respondeu que está quebrado. Então, quando foi no dia 19 do 10, no final da tarde, eu fui buscar o exame. Para honra e glória do Senhor, deu negativo, gente. Ela não tinha nada dessa doença. E nem sequer H. pylori ela tinha. E olha que ela estava fazendo tratamento para H. pylori. E ela não tinha nem sequer a bactéria, graças a Deus. Então, de imediato, eu falei com o pastor Fábio, né, para contar. Agradeci muito a ele, porque ele é uma pessoa que vem nos ajudando faz algum tempo. Ele é uma pessoa de Deus. Toda hora que a gente precisa, ele está ali disponível, sempre para ajudar. Eu até falei com ele que agradeço muito, porque eu tenho ligado muitas vezes para ele, eu tenho mando mensagem, às vezes até fora de hora, mas sempre ele está ali à disposição para ajudar a gente. Então, é, eu falei que ia dar meu testemunho, né? Que ia gravar. E por incrível que pareça, quer dizer, por incrível não, porque a gente sabe que o inimigo ele é sujo, né? O inimigo ele faz de tudo pra gente não agradecer a Deus, não passar para os outros como Deus é maravilhoso, como Deus é bom a todo tempo, como Deus é poderoso. Então, no outro dia, eu amanheci com uma crise alérgica muito forte, com a crise de asma, né, também. É um processo alérgico que eu tive há mais ou menos 6 anos atrás e nunca mais eu tinha tido. Faz uns 6 anos que eu tive esse processo alérgico que eu desenvolvi, né? Eu desenvolvi o processo alérgico e asma. Eu tomava 8 medicações por dia, uma injeção de corticoide na farmácia uma vez por semana e uma vacina uma vez por semana. Isso passei durante um ano fazendo tratamento, mais ou menos. Então, assim, nunca mais eu tinha tido isso. E quando foi no dia que eu ia gravar o áudio, né? Já tinha preparado a minha Bíblia, porque eu queria falar para vocês tudo que tinha no capítulo 1 de Hebreus. Então, o que acontece? Eu acordei de madrugada, sem ar, completamente sem ar, uma coisa horrível. Eu puxava o ar e não vinha. Eu sentindo como que tivesse fechado tudo aqui na minha garganta. E esse dia eu passei o dia horrível, né? Hoje é que eu dei uma melhorada porque eu consegui comprar, lembrar o nome da bombinha que eu fazia uso na época que o médico passou no meu tratamento, né? Então eu corri, comprei essa bombinha,
Foi quando melhorou mais, a coceira no nariz, uma coriza horrível, espirrando muito, dor de cabeça e essa falta de ar. Então, eu esperei mais ou menos os sintomas passarem. Falei com o pastor Fábio e estou aqui, gente, dando meu testemunho para vocês agora, para a honra e glória do Senhor. São exatamente 2h58 da manhã, a hora que eu escolhi, né? Não falei nada para ninguém. Eu pensei assim, Senhor, dessa vez eu vou ficar em silêncio, Pai. Eu não vou mais falar o que é que eu vou fazer, quando é que eu vou gravar meu testemunho, a hora que eu vou fazer, para que o inimigo não tente nenhuma cilada. Então hoje eu tô aqui, pessoal, para falar para vocês que não desistam, que tenham muita força, que tenham fé, porque são grandes as ciladas dos inimigos. O inimigo, ele é sujo. E eu quero agradecer muito ao pastor Fábio, muito, muito, porque ele tem dado muita atenção para mim, para minha família. Desde quando a gente conheceu ele, que ele tá dando todo o auxílio que a gente precisa. A hora que a gente precisa de oração, ele tá ali disponível. A hora que a gente conversa, ele chama no WhatsApp, ele tá sempre ali, de pronto para ajudar. E eu quero agradecer muito a Deus por ter colocado ele no nosso caminho. Ele é um homem muito usado por Deus. E eu sou muito grata. Eu peço a vocês que confiem, gente. Quando o pastor falar, vamos fazer um propósito, vocês façam esse propósito. Vocês sigam todas as recomendações dele, porque ele é muito usado por Deus. Isso eu tenho certeza. E eu só tenho a agradecer. Agradecer ao pastor Fábio, ao pastor Adriano também, né? Que foi através dele que a gente conheceu o pastor Fábio. E agradecer muito a Deus por ter colocado anjos no nosso caminho. Porque eu não sei o que seria de mim se não fosse o pastor Fábio, né? Essas orações que ele vem fazendo, esses propósitos, tantas coisas que eu aprendi com ele. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, minha mãe está curada. Porque não era de Deus, era o mal que colocaram nela. Uma seta que jogaram para minha mãe descer a sepultura. Mas Deus colocou anjo na minha vida e com oração tudo deu certo.